Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos no mês que marca a campanha de prevenção ao câncer coloretal, também conhecido como câncer de intestino, o Março Azul. Em 2023, o Instituto Nacional do Câncer estimou o surgimento de cerca de 44 mil novos casos por ano no Brasil, e desse total, 70% estariam concentrados nas regiões sul e sudeste do país. Para falar sobre esse assunto, estamos aqui com a doutora Jéssica Nalena Proknov. Ela é médica coloproctologista, coordenadora do Serviço de Coloproctologia do SUS da Santa Casa, especialista pela Sociedade Brasileira de Coloproctologia e tem experiência internacional no assunto, tendo atuado em um hospital de Londres. Também nos acompanha a doutora Larissa Leitoles, que é especialista em ações de isenção de imposto de renda para pessoas acometidas pelo câncer. Doutoras, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Eu queria iniciar a nossa conversa fazendo uma pergunta, então, para a doutora Jéssica, que é sobre quais são os principais fatores para os altos índices de câncer coloretal no Brasil. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Larissa. É um prazer estar aqui. Gostaria de agradecer o convite e é uma bela oportunidade de orientar as pessoas nesse tema que é muito importante. Os fatores de risco. Vamos falar assim de uma forma ampla primeiro e depois específica. Todos os cânceres, eles têm fatores de risco em comum, tá? Tabagismo, para todo câncer, não só para o câncer de intestino, obesidade, ambiente poluído, né? Dieta industrializada, são fatores comuns a todos os tipos de câncer. Quando a gente fala de câncer de intestino especificamente, tem alguns detalhes a mais. A gente já sabe que a dieta rica em fibra é um fator protetor. Então, uma proteção é aquela dieta rica em fibra, aquela dieta que eu falo para os meus pacientes, eu não abro nada, eu não abro um pacotinho, eu tenho que lavar, eu tenho que descascar, eu tenho que preparar. Né? Então, sem agrotóxico, fibra natural, protege. Dieta industrializada, essa do pacotinho, essa que a gente não prepara, que vem pronta, cheia de aditivos, ela é uma dieta que aumenta as chances de câncer de intestino. Carne vermelha, especificamente, também. Tá? Embutidos, também. Salsicha, linguiça, defumados. Então, bem especificamente, câncer de intestino. E por quê? Porque esse tipo de dieta aumenta a inflamação intestinal. De uma forma bem simples, eu estou falando, né? A gente tem que imaginar o intestino como se ele tivesse um tapete, uma proteção, que a gente chama de mucosa. Essa mucosa, ela produz barreiras que impedem as agressões no meio externo. Quando a gente tem uma dieta inflamatória, uma dieta agressiva para o nosso organismo, essas barreiras são quebradas, são perdidas. Né? E a partir daí, muita coisa pode acontecer, tanto para outras doenças que não viram câncer e para o câncer do intestino também. Né? Então, essa questão alimentar, a sociedade mudou seu comportamento, né? A gente não tem mais aquela coisa de pegar o produto ali na horta de casa, né? A gente perdeu isso nos últimos anos, né? E a gente pode afirmar, então, que esse alto índice, né, o crescimento das ocorrências está relacionado, então, aos hábitos de vida e alimentação. Diretamente. Certo. Diretamente. E você pode explicar um pouquinho por que o tabagismo ou, né, a falta do exercício físico, por exemplo, contribuem para acelerar o processo? Então, o tabagismo, especificamente, ele tem substâncias tóxicas mesmo para o organismo, né, que acabam culminando em mutações nas células. As células se transformam em células que perdem a capacidade de controle. Como é que eu vou explicar? As células, elas têm um ciclo, elas têm que nascer, crescer, morrer. Quando essa célula perde o controle desse ciclo, ela só vai crescendo e se reproduzindo, e se reproduzindo, e se reproduzindo sem controle. Né? E isso são mutações que causam essa consequência. Né? E isso é o câncer, né? Essa proliferação descontrolada das células. Então, o tabagismo está relacionado com isso. A obesidade
é uma inflamação crônica do organismo inteiro, né? Junto com a obesidade vem outras coisas, diabetes, né? Então, tudo que gere, né, agressão, inflamação, existe a chance de alguma forma culminar em mutações e aí a gente desenvolver um câncer. E, doutora, quais são os riscos associados ao câncer coloretal para o organismo como um todo? Se a gente falar de consequências, né, depende da localização, né? Então, o câncer coloretal, ele vai ter as manifestações e as consequências ruins. Por exemplo, o câncer de reto, o paciente, geralmente, quando esse tumor já cresceu, essa célula já cresceu bastante, ele já está ocupando um volume grande, o cocô que vai passar por ali vai ficar mais fino, ele vai ter dificuldade de evacuar, ele vai ter sintomas de obstrução intestinal, às vezes, né? O reto é um espaço pequeno, se crescer um tumor ali, ele vai causar essa obstrução, mas isso avançado, né? Já é uma coisa avançada. Outro sintoma, outra consequência, um sangramento. Às vezes o sangramento, o paciente não percebe, ele tem uma anemia inexplicada, que a gente não sabe de onde é que vem, esse sangue está misturado no cocô, ele não percebe. Essa anemia já é uma consequência do sangramento de um tumor, né? Ou um caso mais grave, um sangramento que a gente não consegue controlar quando o tumor está bem grande, por exemplo, e se desmancha, né? Ele sangra bastante. A gente tem que agir, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa tirar esse tumor, porque senão o paciente vai perder muito sangue. Outras consequências, desnutrição, dificuldade de absorção de nutrientes, né? Metástases, essas células vão se espalhar para o fígado, para o pulmão, principalmente no caso do câncer de cólon retal, insuficiência hepática, problemas no pulmão por causa das metástases. Então, a gente vai desde pequenas consequências até grandes consequências para a saúde, né? Pois é, e daí a gente entra na importância do diagnóstico precoce, né? Você comentou aí alguns sintomas que as pessoas começam a perceber e que podem ser sinais de alerta. Tem alguns outros que você queira destacar também, de primeiros sinais? Com certeza, porque esses sinais que eu falei agora como consequência, eles são de tumores já avançados, tá? A gente não pode esperar chegar nesse nível. O nosso objetivo é sempre que não aconteça isso. Então, vamos lá. Uma perda de peso inexplicada já é motivo para investigar. Uma anemia, mesmo sem nenhum sangramento visível, é motivo para investigar. Uma alteração do intestino. O meu intestino sempre funcionou muito bem. E, de repente, tá esquisito, meu cocô tá diferente, eu tenho muita diarreia, ou eu tenho muita constipação, mas não era assim, né? É motivo para investigar. História familiar. Não tenho sintoma nenhum, mas eu tenho história de parentes meus de primeiro grau, meus pais, meus filhos, meu irmão, teve câncer de intestino. A gente precisa investigar também. Certo. Com isso, a gente consegue se antecipar. E a constipação intestinal é um sinal de alerta também nesse cenário? A constipação intestinal ela é muito, muito comum, Cláudia. É a maior queixa no nosso consultório. Qual que é a grande questão? A maioria das pessoas tem constipação intestinal por erro alimentar. A maioria. Então, a gente sempre, quando o paciente tem constipação intestinal, lógico que a gente vai pensar no câncer do intestino, a gente vai pensar na história familiar, a gente vai juntar vários dados, né? Mas o primeiro motivo da constipação intestinal é o erro alimentar, a alimentação, né? Essa alimentação que a gente comentou antes, né? Mas o que chamaria atenção num paciente com constipação é o fato de ele nunca ter tido constipação. Ele não mudou a dieta dele. Ele come as mesmas coisas de sempre e agora ele está constipado. Isso é um sinal de alerta. Então, é essa alteração. O paciente que já tem uma constipação desde a infância, um erro alimentar, esse não levanta tanta suspeita. Mas aquele que era
evacuava de uma forma e agora está muito diferente, esse sim. Doutora, avaliando ali, né, um pouquinho da sua experiência, a doutora é responsável pela emissão de diagnósticos após ali a realização da colonoscopia, né? Perfeito. E falando agora sobre o câncer de intestino, como a colonoscopia pode diagnosticá-lo? A colonoscopia, eu sou colonoscopista, tá? E a colonoscopia é uma ferramenta maravilhosa, porque ela não é só diagnóstico. Esse é o grande ponto, tá? Se tem um tipo de câncer que a gente consegue prevenir algo que vai acontecer, é o câncer de intestino. Como? Vou explicar. A gente tem... pode acontecer de produzir pólipos nos nossos intestinos. Esses pólipos, eles são pequenas lesões, crescimentos da mucosa. Eles não são um câncer ainda. Tá? Eles têm milímetros, eles vão crescendo devagarinho. Mas eles estão num caminho de mutação. Eles vão virar um câncer. A gente sabe. É certo. Alta probabilidade, dependendo o tipo, subtipo celular. Por isso que eu explico assim para os meus pacientes. Os pólipos, eu preciso retirá-los, mandar eles para a biópsia. A biópsia vai me dizer de que família cada pólipo pertence, cada célula pertence. A gente tem, basicamente, de uma forma bem simples, duas famílias. Os que têm chance de virar câncer e os que não têm chance. Os que não têm chance a gente chama de hiperplásicos. É um crescimento da célula, como se ela tivesse feito uma musculação. Ela cresceu, mas ela não está alterada, ela está maior, hiperplásico. O outro tipo de família de células que podem ter nesse pólipo são os adenomas. Os adenomas, eles já são uma transformação de célula diferente. E aí, nessa transformação, tem 3 tipos dentro. Tem os primos, né? O adenoma tubular, túbulo viloso e viloso. É uma coisa bem específica. Cada um deles tem uma porcentagem de chance de virar tumor, né? Então, a gente sabe que o tubular de todos é o que tem a menor chance, mas tem. E o viloso é o vilão, eu brinco, né? É o que tem a maior chance. Tá, doutora, mas e aí? Eu só sei disso depois que eu tiro o pólipo. E se eu tiro o pólipo, ele não está mais lá dentro do intestino. Ele não vai virar nada, porque eu tirei. Então, o ponto é esse. A colonoscopia, ela não é só diagnóstico, ela é terapêutica. Ela corta um ciclo, algo que iria acontecer, algo que iria evoluir. Por isso que a gente consegue fazer a prevenção primária, né? A gente evita realmente o câncer. Diagnostica? Sim, mas a gente consegue tirar lesões antes que elas se transformem. Por isso que ela é o melhor exame. Por isso que ela é obrigatória a partir de determinada idade? Recomendada a partir dos 45 anos. Uhum. Tá? Se fala muito do sangue oculto nas fezes, né? Isso eu gosto de explicar também. Como uma medida pública, o sangue oculto nas fezes faz sentido porque é um exame de baixo custo. A colonoscopia é um exame de alto custo. Né? Só que o sangue oculto nas fezes, ele vai falar que tem sangue, ele não vai dizer aonde e ele não tem a capacidade de retirar nada de dentro do intestino. E a gente não vai saber dos pólipos também, né? O Ou sangue vai oculto, não, o sangue oculto diz assim, faça uma colonoscopia. Sim. Entendeu? Inclusive, o caminho podia ser encurtado. Esperamos que isso seja possível, Entendi, né? Existem muitas campanhas agora no Março Azul. A Sociedade Brasileira faz mutirões de colonoscopias, tenta reduzir as filas do SUS. Até pegando um gancho falando do SUS um pouquinho, como que é, ao seu ver, o cenário do Sistema Único de Saúde aqui? Curitiba é uma cidade que tem um acesso muito bom ao sistema público, tá? Então, na Santa Casa, a gente consegue fazer a colonoscopia de todos os nossos pacientes do SUS. E, inclusive, semana passada eu tive uma notícia muito boa que a fila de colono está zerada. Então, não tem aquela fila, né? Mas isso é uma realidade nossa. Essa realidade, né, não é a mesma em todos os cantos do Brasil. Mas com isso a gente consegue reduzir muito. A gente está prevenindo a incidência. Que a incidência são casos
novos, né? Sim. Isso é sempre importante lembrar. Quando a Cláudia trouxe a estatística de 44 mil casos, não é o total de casos de câncer do intestino. É cada ano vão chegar novos. Mais 44 mil casos no Brasil e 70% deles região sul-sudeste. Né? Por quê? Dieta, né? As explicações... a gente fuma mais, né? O sul fuma mais, come mais carne vermelha. Né? E por que o da carne vermelha? Quais os fatores associados a ela? Carne vermelha, ela faz inflamação no intestino, ela quebra aquela barreira, principalmente churrasco, tá? Sim. A carne que passa pelo processo de defumação, né? Então, a carne vermelha em excesso é um fator isolado. Entendi o sul agora. Olha só, fez todo sentido. A estatística tem, né? Doutora, no escritório, né, nos atendimentos e também senso comum, a gente costuma muito ouvir que quem teve o câncer coloretal, ele deve usar a bolsa de colostomia. Isso é verdade ou é um mito? Não. Isso é um risco relacionado ao procedimento cirúrgico. Então, a bolsa de colostomia, ela salva a vida do paciente, em muitos casos. Mas ela não é necessária nem obrigatória sempre. Tá? Recentemente, eu inclusive operei uma paciente, eu retirei todo o intestino grosso dela, porque ela tinha 3 lesões ao mesmo tempo no cólon, né? E ela não saiu com nenhuma bolsa, né? Eu consegui fazer uma anastomose, que a gente chama de uma costura, uma conexão entre o que sobrou do intestino fino e o que sobrou do reto, sem necessariamente deixar uma bolsa, né? Então, isso é uma coisa muito visual. Eu gosto no consultório de desenhar, mostrar imagens para o paciente. Então, alguns tipos de cirurgia para tratamento de câncer coloretal, a gente precisa usar para proteger uma anastomose, para proteger uma costurinha. Em outras situações, a gente precisa usar porque realmente não tem como refazer a conexão naquele momento. Em outros casos, para salvar a vida do paciente mesmo, né? Então, ela não é obrigatória, mas toda a cirurgia do intestino grosso, principalmente, pode ser necessária. Mas a gente nunca faz essa decisão assim, sem avaliar, né, essa necessidade. Em alguns procedimentos cirúrgicos, ela é necessária como uma proteção. Por exemplo, quando a gente vai tirar o intestino grosso inteiro e o reto quase inteiro, deixar só o finalzinho do reto, que é bem lá embaixo, quase no ânus. A gente vai pegar o intestino fino e costurar lá embaixo. Essa costura é muito frágil. Então, a gente desvia o intestino, a gente faz uma bolsinha para que não passe nada de fezes nessa costura por uns dias. Uhum. Depois a gente reavalia. Poxa, essa costura costurou bem? Tá bem firminha? Tá seguro de passar fezes por ali? Beleza, então a gente desmancha a outra bolsinha, reconecta. Né? Então, é tático, é estratégico. Cada né? caso mesmo. Cada caso é um caso. Não é uma regra. Nunca. O objetivo, a terapia cada vez mais moderna, técnicas mais modernas, o objetivo é sempre tentar evitar a bolsinha, né? Mas se ela for necessária, porque ela realmente é necessária e ela vai fazer a diferença. Né? Outra dúvida, assim, que eu gostaria de esclarecer com a doutora é que é muito comum a gente comparar, atribuir esse tipo de câncer a pessoas mais velhas. Isso é verdade ou é mito? Realmente, a incidência de câncer em pessoas ali acima do câncer de intestino, coloretal, em pacientes acima de 50 anos, a incidência realmente é maior? Quais seriam os fatores? Certo. A incidência acima dos 50 anos ainda é maior, mas o que a gente vem observando é um aumento do número de casos em pessoas mais novas. Esse aumento do número de casos em pessoas mais novas não ultrapassa o das pessoas acima dos 50, mas vem aumentando. Tanto que essa recomendação de 45 anos para fazer a colonoscopia, ela é mais recente. Já foi 50 anos a recomendação. Já foram baixados 5 anos.
Então, a gente vem notando, né, que cada vez pessoas mais jovens estão tendo câncer do intestino. Mas a maior parte deles ainda é acima dos 50 anos, tá? Câncer esporádico, não câncer genético. Que são coisas diferentes. E o esporádico, muito em detrimento à falha na alimentação, as opções erradas, né? As escolhas erradas, né? E ao tabagismo e a poluição, esses fatores. Isso, esses fatores a gente chama de epigenéticos. Eles não são diretamente relacionados à genética, mas eles interferem na manifestação genética, digamos assim. Se você tem uma tendência, você se expõe a esses fatores, né? São fatores epigenéticos. O câncer de cólon genético, ele tem um comportamento diferente. Então, por exemplo, chega no consultório um paciente com 30 anos e ele me fala que o pai dele teve câncer com 42. A minha suspeita para alguma alteração genética nesse caso é altíssima, porque esse paciente teve um familiar de primeiro grau com câncer muito novo. E eu não vou fazer a colonoscopia desse paciente com 45 nunca. Eu vou fazer com 10 anos antes da idade que o parente dele teve. Ou seja, com 32. Exatamente. Então, o câncer genético, ele é diferente. É uma mutação herdada. Independente se você vai se expor a fatores ambientais, ele vai se manifestar, tá? A gente tem dentro da proctologia uma síndrome, que é a síndrome da polipose familiar. É 100% de chance de ter câncer. Tanto que a gente faz a cirurgia de remoção do intestino nas pessoas muito novas. A gente espera ali a criança se desenvolver, crescimento ósseo, e assim que adulto jovem, a gente retira todo o intestino, porque essa pessoa vai ter câncer de intestino. Mas é uma questão herdada, genética. Qual foi o paciente mais jovem que a doutora já atendeu? Com câncer de intestino, Isso. 32 anos. Bem jovem. Uhum. E era genético, né? O fator totalmente genético. Sim. Uhum. A gente falou um pouquinho de alimentação e fiquei curiosa para mais um elemento, que também a gente fala muito dos prejuízos que ele causa, né? Mas o açúcar, ele contribui de alguma forma? O açúcar, ele vai contribuir porque ele gera muitas coisas, né? Sei. A obesidade, né? Então, ele não é aquela coisa, a gente não tem uma comprovação direta, assim, mas indireta, com certeza, né? Alto consumo de açúcar, carboidrato, né? De uma forma... Também. O álcool. O álcool também é fator de risco, né? Sim. Então, sim. Cuidados, né? E, assim, imaginando que a gente tem aí alguns níveis de gravidade do problema, né? Quais são as possibilidades de tratamento para cada nível? Perfeito. Então, o câncer de cólon e reto, ele é um câncer que a gente consegue curar a pessoa em muitas oportunidades. Inclusive, mesmo que a pessoa tenha alguma metástase hepática, nem em todos os casos, mas mesmo assim ainda é possível curá-lo, tá? Isso é diferente de outros tipos de câncer, por exemplo, que já tem metástase, não se considera mais a cura, né? O câncer do intestino, a gente consegue operar o intestino e operar o fígado, né? A gente consegue operar o intestino e operar o pulmão. Então, temos essa oportunidade. E quanto mais cedo a gente identificar, maior essa chance, né? Agora, se esse câncer já avançou, ele já distribuiu muita metástase pelo fígado, pelo pulmão, está tudo muito comprometido, aí realmente a gente não tem proposta curativa. A gente tem tratamento, né? Mas não proposta curativa. Tá. Doutora Larissa, a gente vem falando em alguns vídeos, né, em algumas conversas que viemos tendo, sobre o fato de que aposentados, pensionistas, pessoas acometidas pelo câncer têm direito à isenção do imposto de renda. Comenta um pouquinho para a gente, diante desse cenário que a pessoa se encontra, o que ela pode fazer para buscar esse auxílio? Cláudia, é importante ela ter em mente, né, que só é possível a isenção para os portadores de neoplasia maligna,
né? Nessa fase ainda de suspeita de, enquanto ele não tem uma biópsia, enquanto ele não tem a conclusão do médico de que esse câncer realmente é uma neoplasia maligna, ele não vai poder fazer seu pedido de isenção, tá? Outra coisa que é bem importante, a doutora trouxe ali na fala dela, que é muito possível trazer algo muito próximo à cura para esse paciente, né? Praticamente reestabelecer a qualidade de vida dele e dentro ali de critérios subjetivos de cura, dizer que ele estaria curado. A isenção vai se aplicar também para os casos dessas pessoas que já estão em alta médica, né? Estão só em acompanhamento ali periódico, rotineiro mesmo, né? Mas que não está mais acometido pelo câncer, tá? E além do laudo médico, lembra pra gente quais são os outros documentos que o paciente precisa apresentar? O mais importante de todos, eu sempre gosto de, quando a gente tem conversas com médicos, esclarecer que é o laudo médico, mas é um laudo médico com as informações completas. Não é necessário que ele seja expedido por um médico do SUS, mas é necessário que ele seja expedido por um especialista, né? Também é necessário que conste a data de início da doença. Ou seja, muitas vezes a cirurgia ocorre em 2023, mas o diagnóstico é lá em 22, é em 20, né? Nem sempre a data do diagnóstico e a data da cirurgia coincidem, né? Então, é necessário que conste ali a data do início da doença, o CID, que é a Classificação Internacional das Doenças, que o médico escreva por extenso. É um câncer coloretal, uma neoplasia maligna X. CID tal, com diagnóstico desde a data tal, né? Que o médico assine, carimbe e coloque a data do dia da expedição do atestado, mesmo que seja divergente da data do início da doença, isso não tem problema algum, tá? Daí a gente vai precisar ali dos comprovantes de pensão ou aposentadoria, certo? Para a gente demonstrar para o judiciário que a gente está falando de um aposentado ou pensionista. Se essa pessoa também tiver renda de previdência privada, ela vai poder pedir a isenção dela sobre esses proventos. E daí os documentos pessoais. E é importante que a pessoa faça sua declaração de imposto de renda. Caso ela não tenha o hábito de fazer, esteja irregular com a receita, nós vamos precisar regularizar essa situação. Perfeito. A gente já vai se encaminhando, então, para o fim dessa conversa. Eu gostaria de saber se a doutora tem alguma consideração, alguma colocação final para fazer para quem nos assiste? Tenho sim, né? Se a gente está falando de algo que pode ser evitado, né? E de uma forma até relativamente simples, não digo muito confortável, porque a coluna não é confortável, o preparo, enfim, mas é algo que a gente consegue evitar, né? É o terceiro câncer mais incidente no mundo, ele é o segundo. Olha só, fica atrás apenas de qual? Se eu não estiver enganada, pulmão, tá? Sim. Que eu bem me lembre, mas no mundo é o segundo. Alta incidência. Extremamente alta, só que dá para evitar. Câncer de pâncreas é mais complicado de evitar, né? Tem outras coisas que a gente não vai conseguir evitar, mas câncer de intestino dá, gente. Então, prevenção, né? Procure o seu médico, não tenha medo de fazer o exame de colonoscopia, que isso pode salvar a sua vida. Certo. Muito obrigada. E doutora Larissa? A minha recomendação é sempre que aquela pessoa que está na suspeita procure um médico em que ele confie, né? E assim como é importante o acompanhamento médico, uma vez que a pessoa opte por fazer o pedido de isenção, que ela entenda que ela tem direito, procure um profissional especializado, faça uma consulta, converse, entenda os seus direitos. Se eu não tenho direito, porque eu não tenho, a partir de quando eu posso ter, o que isso me garante? Então, eu acredito que a informação seja o melhor caminho, né?
É isso mesmo. E eu acho que o que a gente fez hoje foi fornecer mais informação. Então, eu agradeço muito a presença, a generosidade de vocês. E você que nos acompanhou até aqui, a gente agradece muito também a companhia. Para mais informações, você pode clicar no link que vai aparecer na descrição do vídeo e entrar em contato com a nossa equipe. Até a próxima! Se você assistiu o nosso vídeo até aqui, nosso muito obrigada. Que você saiba que você pode contar com uma rede de apoio que vai te ajudar muito nesse momento. Para mais informações, entre em contato com a equipe pelo link que vai estar na descrição desse vídeo e até a próxima.